Hoje a TV Decorar tem o prazer de receber Daniel Capobianchi, que é o CEO e fundador da Tudo Bambu. Seja bem-vindo. Muito obrigado, querida, tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês, prazer ter estado lá no Cidade 3. É sempre um baita prazer falar com quem conhece do assunto e pode trazer mais informações para arquitetos, decoradores, enfim, para a gente mostrar para o mundo o que é o bambu. Bom, vamos começar essa entrevista falando um pouco da história da empresa. Como é que você entrou nesse mundo do bambu? Cronologicamente, vamos falar de alguma coisa há uns 5 anos atrás. Meu objetivo foi desenvolver uma plataforma de venda para pequenos transformadores. Isso não deu muito certo, eles tinham um problema de escoamento de comercial, problema de qualidade de produção, problema de desenvolvimento de produto. Eu tive contato com o Danilo, que era o único proprietário da Bambu Carbono Zero, e a gente começou uma relação há aproximadamente 5 anos atrás. E aí a gente começou a capacitar a Bambu Carbono Zero e fazer com que ela crescesse. E nesse momento a gente teve contato com o pessoal do Instituto Jatobás. E nessa relação surgiu a Tudo Bambu, que é basicamente uma indústria que tem por objetivo trabalhar com produtos de construção civil, decoração, objetos de luminárias e afim, e arquitetura, só trabalhando com bambu. Bambu é sustentável? Sim e não. Essa é sempre uma pergunta retórica e uma resposta difícil de dizer que sim e não. Por quê? Para que a gente possa falar de sustentabilidade, você vai ter que ir para a análise do Triple Bottom Line da sustentabilidade. E um deles, na verdade, ele diz que eu preciso ativar positivamente o meio ambiente, eu preciso ativar positivamente a sociedade como um todo com lucro, porque eu preciso estabelecer os elos da cadeia produtiva. Então o bambu pode ser sustentável? Sim, muito. O bambu é uma baita fibra natural. A gente costuma brincar que assim, o bambu é o presente dos deuses. Mas nem sempre ele é sustentável. Ele pode ser usado como um projeto, como projetos, por exemplo, socioambientais, só sociais ou só ambientais também. Sua empresa é de Botucatu, mas ela atende nacionalmente? Qual é a distribuição hoje? Hoje a nossa unidade de produção, ela está em Botucatu, tá? Mas, por exemplo, até o final do ano a gente está com 2 ou 3 obras no litoral norte paulista, Rio de Janeiro, começa o ano com Camaçari, pode ser que Fernando de Noronha e tenha mais algumas coisas no sul. Então a gente consegue atender o Brasil todo hoje com obras específicas ou despachar alguns produtos para qualquer uma dessas regiões. Dá para aplicar bambu em qualquer projeto? Quais são os desafios do bambu na arquitetura e no design? Bacana. A primeira coisa que nós temos que considerar é o seguinte: quando a gente fala de desafios do bambu na arquitetura e no design, eles são um pouco distintos, tá? No primeiro cenário, que é o da arquitetura, a primeira coisa que precisa ficar claro é que o especificador ainda não conhece a fundo o material, como se tem conhecimento da madeira, da alvenaria, do vidro, do plástico, do metal, enfim, tá? Que são os materiais tradicionais. Então o que acontece? Na maioria das vezes, engenheiros e arquitetos acabam usando algumas prerrogativas desses materiais tradicionais e eles acabam querendo usar bambu e a gente tem que ajustar um pouco do projeto. Mas essa é uma das grandes... É o grande pulo do gato para fazer com que o bambu possa se alastrar efetivamente com o produto na área de especificação de construção, tá? E arquitetura. Quando a gente fala de design, entra uma outra questão, que você está falando de mais de 1.200, 1.300 ou 1.500 espécies de bambu espalhadas pelo mundo. Tá? No Brasil, se eu não me engano, são mais de 200 e poucas. Não estou querendo dar número exato aqui para depois não falarem, ele errou o número. Mas comercialmente falando, a gente tem mais ou menos umas 18, 19. Quando você fala de trazer o bambu para o design especificamente, você precisa entrar num assunto que é fisiologia da fibra natural. Como esse material vai se comportar mediante um determinado corte, qual que é o nível de contração, qual que é o nível de secagem, como é que o cara que está criando vai lidar com a questão de ovalização natural do bambu, ele vai usar o bambu fechado, o bambu aberto. Então, no primeiro caminho, é um pouco de falta de conhecimento a respeito do bambu, da longevidade dele em área externa e tudo mais, e das boas práticas de execução. E no segundo, ainda falta um pouco de conhecimento e prática em relação à fibra. Mas tem muita gente boa hoje em dia mexendo com bambu nas duas áreas. Tá?
Mas tem mais pessoas também preocupadas em trazer o verde para dentro de casa ou dentro dos estabelecimentos. Com certeza. Uma das coisas que a gente tem que lembrar sempre é o seguinte: o bambu é a grama mais alta do mundo. Ela é uma gramínea, tá? Então, o bambu é uma planta que precisa estar a pleno sol. Então, quando a gente fala de trazer o bambu para a área interna, a gente vê muita aplicação, por exemplo, de bambu moçô, né, o que o pessoal chama de moçô torto, que é aquele bambuzinho todo tortinho. E algumas pessoas reclamam: ah, meu bambu moçô morreu com pouco tempo. Por quê? Porque ele é uma grama. Ele foi trabalhado ali como se ele fosse um bonsai, mas ele precisa de pleno sol para poder viver, né? Fora isso, por ser uma grama, o tempo de vida desta vara que cresce, que nós a vemos, tá? No vaso, em qualquer lugar assim, ela tem um determinado tempo de vida. Porque quem manda na planta, na longevidade dessa planta, é o sistema, é o rizoma, é o sistema radicular que está embaixo. Essa é a grande sacada. Essa é a usina de fibra vegetal praticamente perene que existe dessa fibra natural incrível, desse presente. Tá? Então, quando você fala de trazer o bambu para dentro de casa, quando ele está na questão de revestimento, de objetos de decoração, de luminária, ou então um pilar, uma viga que seja, perfeito. Você está trabalhando com um produto, um dos 2 produtos mais renováveis do planeta. Então você já está se preocupando com o verde. Você só não está trazendo ele nessa beleza revigorante, né? Esse cenário que a gente está aqui gravando, verde. né? Mas você está trazendo muito disso para dentro da tua casa, mesmo na parte de decoração e revestimento. Daniel, qual foi o projeto mais desafiador que você fez até agora e por quê? A gente teve nos últimos 2, 3 anos alguns projetos bem desafiadores. Mas eu acho que o projeto mais desafiador, na verdade, para a gente, é conseguir fazer com que o bambu saia do estágio artesanal para o estágio industrial. Nós tivemos uma série de projetos em termos de arquitetura executados que foram grandes desafios, como por exemplo o restaurante Makoto, que foi um projeto que a gente não tinha nem muita ideia de como começar a executar o projeto. Porque é uma coisa engraçada, né? As pessoas falam, olha o que eles fizeram, é lindo, maravilhoso, mas a gente pega o projeto e fala, mas como é que a gente vai fazer isso funcionar? Tem muita coisa que a gente aprende na prática. E existiram alguns outros projetos que aconteceram na paralela que se demonstraram ser muito desafiador por causa da operação. Isso falando na parte de arquitetura e civil. Quando eu entro na questão de transformar o bambu de fibra natural, do trabalho artesanal, que é conhecido pela maior parte do público, para a industrialização, o grande desafio é adequação de máquina, capacitação de profissional. Para você ter uma ideia, hoje um profissional fica bom para trabalhar para a gente depois de 1 ano e meio. Então, a gente está vivendo uma fase super desafiadora. Pouco antes da gente começar, a gente falou até a respeito de um pouco de filosofia, a gente estava falando, nós não estamos na fase do encontrar o equilíbrio, a gente está na fase do resolver os problemas. Graças a Deus estamos resolvendo bem. E você consegue resolver os problemas ou até mesmo dar uma consultoria para quem quer e deseja esse produto dentro das suas obras? Sempre. Basicamente, toda a nossa venda é consultiva. Tá? Foi muito legal você ter comentado, porque quase que 100% das nossas vendas são consultivas. Por quê? Quando o arquiteto ou o engenheiro entra em contato com a gente, a primeira coisa que a gente precisa conseguir fazer, na verdade, é levar para o arquiteto, o engenheiro ou o especificador, design do interior, quem quer que seja, quais são as características dessa fibra para que ele tenha o melhor resultado e o resultado mais longevo possível do projeto dele. Tá? Então, na parte de execução, nossa venda é efetivamente sempre consultiva. Dos produtos de revestimento e decoração que a gente deve estar agora, setembro, outubro, colocando no mercado, a gente vai sempre disponibilizar uma questão de consultoria para que tanto pequenos, médios transformadores possam lidar adequadamente, propriamente com esses materiais, mas nós entendemos que a gente tem um trabalho educacional muito grande. Por isso a gente não vê de vez em quando você fala, pô, mas eu tenho que começar a conversa tudo de novo. Pra gente é sempre um prazer. Inclusive para uma coisa que eu sempre deixo aberto para todo mundo, quer falar a respeito de projeto de bambu, não tem todo o conhecimento para executar, seja o que for, liga pra gente. É um prazer bater papo, eu gosto de falar.
A gente passa horas conversando com arquitetos, engenheiros e especificadores com o maior prazer do mundo. É um assunto que a gente ama. Tá certo. E agora, para finalizar nosso bate-papo, como é que você projeta o futuro da própria empresa? Legal. Isso é uma pergunta muito bacana, porque isso tem a ver com o assunto que a gente está falando, roadmap de crescimento da Tudo Bambu e da Bambu Carbono Zero nos próximos 10 anos, essa semana, inclusive. Eu costumo fazer uma brincadeira que é o seguinte: eu vejo a gente como um beija-flor. E o mercado que demanda o bambu, ele é uma melancia. Você nunca viu um beija-flor comendo uma melancia, né? Então o que acontece? É um mercado repleto de oportunidades, tá? Tudo que a gente olha para Tudo Bambu, que é na verdade uma qualificação da Bambu Carbono Zero, né? Nesse processo de industrialização, que é puxar 15 anos de experiência de lidar, instalação, construção e tudo mais, a gente percebe que assim não vou dizer campos verdejantes, porque tudo tem seus desafios, né? A gente está passando por alguns problemas econômicos globais, ajuste de cadeia de produção, então a China dando uma arrefecida no crescimento, o setor da construção civil não está bombando tanto quanto estava antes. A gente sabe que a gente vai ter uma certa queda em termos de demanda, mas a demanda por bons produtos de bambu, seja na parte de revestimento, mobilidade urbana, objeto de decoração, e até outros produtos, ela tem crescido tanto, porque as pessoas têm desenvolvido cada vez mais uma consciência ecológica, uma consciência de sustentabilidade, que eu acho que não só para Tudo Bambu, esse é um baita do mercado, tá? Mas como para diversos outros players. Inclusive a gente trabalha com capacitação de concorrentes. A gente capacita concorrentes, porque a gente entende que essa cadeia produtiva ela só pode crescer de verdade, ela só pode ficar sustentada, ela só pode ficar parruda, consistente, a partir do momento que a gente tiver vários atores hiperresponsáveis, desde a primeira parte basal, porque a gente está falando de bambu, a gente está falando de agronegócio, concorda? Eu estou falando de ir para o nosso negócio nasce na fazenda, né? O nosso negócio nasce na fazenda. Então, além de tudo, a gente ainda está inserido no agronegócio. Então, eu posso ficar aqui citando números e tudo mais, algumas previsões e projeções, mas, sinceramente, é um baita do mercado bacana, desde que você tem boas práticas de execução e boas práticas, na verdade, de pós-venda. Essa é a grande dificuldade para que tanto nós quanto qualquer ator possa entrar nesse segmento e viver bem dele. Muito bom, obrigada pela entrevista. O prazer foi meu. Parabéns por todos os trabalhos e pela história da empresa. Sucesso sempre para vocês. Obrigado.